sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E antes da gente começar, eu vou pedir para você nos seguir aí no canal, fazer seus comentários e principalmente, se você tiver alguma pergunta ou algum comentário sobre essa minha convidada, você coloca lá que ela vai fazer questão de responder eu também, tá bom? A minha convidada de hoje é uma querida amiga, corredora também, maratonista aos 60 anos, fala de comportamentos e mais um monte de outras coisas, querida Regina Bucco. Boa tarde, tudo bem, Cláudia? É um prazer estar aqui com você, maravilhoso, muito meu agradecimento, porque a gente já fizemos várias corridas juntas, na verdade, inclusive a São Silvestre, né? Sim. Enfim, e para mim é um prazer estar aqui, muito obrigada. Eu que agradeço, é um presente ter você aqui e é um presente também compartilhar esse momento com você e tantos assuntos, e a gente vai falar bastante de comportamento. Você tem uma experiência muito bacana aí de coaches e tudo mais, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua jornada, de como que você está se posicionando hoje em relação a teus trabalhos. Então, eu sou advogada de formação, fiz São Francisco, né? Achei que eu ia ser advogada o resto da vida, juiz, alguma coisa assim, mas minha vida mudou e eu acabei indo para editoras, né? Então, trabalhei na editora Símbolo, na Globo, lançamos muitas revistas, sempre trabalhei com produto. E assim que eu deixei de ser executiva, né? Depois de 30 anos, eu decidi mudar minha vida. Comecei a fazer coach, mentoria, cuidar de pessoas. E também comecei a correr. Eu comecei a correr com 54 anos de idade. Né? Eu achei que não podia e comecei a correr. E foi interessante porque o coach me ajudou muito na corrida. Porque a gente coloca micrometas, né? Micrometas no teu dia a dia. Não adianta você colocar uma meta imensa. Não, no final do ano eu vou fazer uma maratona se eu nunca corri na vida. Então, comecei a colocar micrometas e fui atingindo esses objetivos. E consegui provar para mim mesmo que daria para fazer uma série de coisas que eu não fazia antes. Que legal, que bacana. E aí me conta uma coisa sobre esse teu trabalho de coach. Queria que você explicasse um pouquinho, porque tem a tua experiência ali em revistas, né, com muitos textos, com muitas informações. Tem o livro também, Língua dos Pés. Justamente. Eu tenho essa minha página no Facebook, que eu estou transferindo também agora para o Instagram, que eu tenho uns 70 mil seguidores, que é justamente crônicas de corrida, né, e crônicas de vida. E é bem interessante porque na corrida você se sente muito como os peripatéticos do Aristóteles, né? Você corre ou você anda e você pensa melhor. E quando você pensa melhor, você consegue decidir e ter clareza sobre sua vida. E foi o que aconteceu comigo, né? E aí comecei a escrever sobre isso. Que legal. Então a corrida foi um gatilho aí para muitas coisas da sua vida, é isso que você está falando? Sim. Primeiro você achava que você não podia, porque estava com 54 anos. Não, eu estava com 54 anos, pesava 84 quilos. Um dia eu cheguei, deitei no chão lá da piscina da minha casa, estava quente aquele chão, aquela pedra. Eu deitei e falei, meu Deus do céu, que bosta eu estou fazendo da minha vida. E aí eu falei, eu preciso da força da terra. Essa é a Rê. Eu falei, eu preciso da força da terra. A força da terra para eu ter coragem de mudar. Eu levantei daquele chão e falei, quer saber, eu vou mudar minha vida. Aí fui lá procurar, tem alguma corrida, tem algum exercício, tem alguma coisa. Aí eu vi a Ana Luísa correndo lá no Semucan. A Ana é a líder do nosso grupo de corrida, justamente. que é o WWW, né? Eu falei, quer saber, eu quero treinar com essa mulher. Fui lá e falei, eu quero treinar com você. Aí comecei a treinar com a Ana. E comecei a colocar desafios, e comecei a ir atrás dos desafios. E consegui emagrecer, né? Então, de 84, passei para 61 quilos. Comecei a ganhar massa magra. Comecei a levantar minha autoestima. Comecei a ter coragem para fazer coisas que eu não fazia antes, né? E eu vi que eu podia. Então, isso foi bem interessante. E também, né? Uma das minhas crônicas que eu conto, que o ano de 2010 foi o melhor ano da minha vida. Você fala assim, mas por que o 2010 foi o melhor ano da minha vida? Porque aconteceram todas as tragédias possíveis. Em 3 meses, meu irmão teve leucemia, eu perdi minha cachorra, eu me separei e minha mãe morreu. Então, em 3 meses aconteceu tudo isso. E aí eu falei assim, agora é o momento de eu provar para mim mesma da onde veio meu DNA.
De onde vem esse meu DNA? Do meu pai e da minha mãe? Onde está a minha força? Como é que eu vou conseguir me reinventar? Como é que eu vou conseguir me reerguer? Como é que eu vou conseguir continuar minha trajetória lidando com perdas que, na verdade, não são perdas, são aprendizados? Você foi muito forte, porque só para ter essa mentalidade no meio de tantas tragédias em tão pouco tempo, Rê, Sim. por favor, né? Foi o que eu... Que fortaleza é essa? Foi o que eu... quando aconteceu isso, e às vezes quando eu dou algumas palestras, é o que eu digo, né? Que você... A importância de você transformar a tragédia e a perda em aprendizado. Tá. E em propósito de vida. Que bacana. Em propósito de vida. Eu acho isso um aprendizado para a vida, para muitos e para nós mulheres também. Às vezes eu vejo muitas mulheres, eu mesmo, tal, a gente se apega a algumas questões ali, né? Alguns problemas, algumas questões a gente fica remoendo, né? A gente se consome, gasta energia. Então, quer dizer, e o que você está falando é: pega isso e transforma em algo positivo para a tua vida, de alguma forma. Tenta trazer isso e ver de forma diferente, não é isso, Rê? Sim, e ter a coragem de ficar com você mesma. Normalmente, a gente sempre diz que eu não aguento ficar sozinha. Por quê? Porque você não se aguenta, é isso? Então, a primeira pergunta que você tem que começar a fazer é: o que eu não aguento em mim? É porque muitas pessoas colocam a felicidade dela, atrela a felicidade dela no outro, né? E aí? Então, veja, eu fui casada várias vezes, namorei, etc e tal, eu sou gay, né? Enfim, não tem problema nenhum com isso, desde os 18 anos me assumo, sei o que eu sou e ponto. Para mim isso é muito bem resolvido. E durante 40 anos, eu sempre casei, separei, fiquei, etc e tal, sempre achando que tinha que ter alguém do meu lado para eu ser feliz. E nos últimos 3 anos eu tô sozinha e eu nunca fui tão feliz. Porque eu estou podendo conviver comigo mesma e descobrir tantas coisas que eu nem pensava que eu tinha. E falei: poxa, Regina, você é uma puta parceira, vale muito a pena estar com você. E é isso que as pessoas têm que começar a fazer, as mulheres, os homens, não interessa quem. Chegar e falar assim: o que eu tenho que vale a pena para eu ficar comigo mesma? Tá? Para falar assim: que parceria legal que a gente pode desenvolver e seguir. Sendo eu sou a melhor pessoa da minha vida. Claro, não atrela isso, né? Eu sou a melhor pessoa da minha vida. Falando de comportamentos, e eu sei que você adora falar sobre isso. Sim. Eu também gosto, eu acho que é uma conversa, né, que a gente precisa ter sempre. Me conta um pouquinho do que você vê aí, como é que, nas suas palestras, como é que a gente fala principalmente dos comportamentos em relação a essas novas gerações, em relações quando a gente tem essas crises do mercado. Eu acho que aqui no Brasil, acho que é um pouco do mundo, mas aqui a gente vê muito isso. A gente vai sempre pra mesmice, né? Se uma coisa tá ruim, é porque tá ruim, vamos sofrer agora, não vamos mais isso. Então, quer dizer, isso é péssimo, né? Então, falando um pouco de comportamento, como que a gente sai de algumas situações, Rê, com pensamentos positivos, entendendo que a gente pode melhorar, que a gente tem que fazer a nossa parte ali, não é porque tem um momento ruim que a vida toda é ruim, né? Como que a gente pode trabalhar essas questões do comportamento e essas gerações de hoje, que eu queria que você desse uma pincelada pra gente, como você fala nas suas palestras. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você fica muito perto dessa xícara, a tua leitura é uma. Quando você levanta e olha de cima, a tua leitura é outra. Então, a primeira coisa que eu sempre digo é: se afaste um pouco e olhe de longe. Olhe de longe para que você não fique angustiada, para que você não fique desesperada e que você tenha uma outra visão. É importantíssimo isso. Você precisa se oferecer outras visões. Não é o outro que te oferece, é você. Eu vejo a xícara desse lado, eu vejo a xícara desse outro e eu vejo de longe. Então, eu preciso me oferecer outras visões para que o meu cérebro consiga ter opções. Eu preciso me dar opções. Isso é a primeira coisa, se dê opções. Tá? Segundo, não entre na conversa do outro quando ela não te acrescenta nada. Tá? Eu acho muito importante nas relações de amizade, nas relações profissionais, que a troca
de informação, a troca de conversa te acrescenta alguma coisa. Se começa a não te acrescentar nada, por quê? Por que você fica ouvindo isso? Por que você ouve o que não muda nada a sua vida? Porque você gosta de ouvir fofoca? Porque você vive com a fofoca? Porque a fofoca te movimenta? Porque a tragédia do outro te movimenta? E você pode se comparar? Eu sempre digo, a pior coisa do mundo é você se comparar com os outros. Não se compare. Se compare com você mesma. Se compare com você há 10 anos atrás, há 5, há 8. Veja o que você fez e o que você não fez por você. Agora se compara. Por que eu vou me comparar com você, Cláudia? Você tem tua trajetória de vida, as tuas dores, as tuas alegrias. O que a minha vida, em termos de dores, de alegrias, tem a ver com a sua? Pode ter convergências, mas a tua vida é a tua caminhada. Então, assim, não se compare. Primeira coisa, não se Quer compare dizer, com o não outro. tente Não ser queira uma outra ser o pessoa. outro. Isso, não tente ser. Você pode ter referências, mas você... Inspiradoras. Que vão agregar para a tua vida. Justamente, referências inspiradoras. É a mesma coisa. Os melhores corredores de maratona do mundo. Peraí, amor, eu tenho 61, 62 anos, eu não vou ser o cara que está correndo lá e fazendo uma maratona em menos de 2 horas? Óbvio que não. Não quero ser ele. Ele pode me inspirar. Ele pode me inspirar para subir você numa fazer esteira. no teu tempo. Exato. A Por que subir não? numa esteira, correr. Ele pode me inspirar a terminar. Terminar. Não interessa com que tempo eu vou fazer isso. Sabe? Então, assim, se inspire no outro. Não embarque em conversas negativas. Geração atual. A geração atual, ela tem uma diferença muito grande. Ela pensa nela. Coisa que a nossa geração, as outras gerações, antes da gente, ou depois, não pensam muito em si mesmo, né? Sim. É aquela coisa, se pensa, fica culpado, né? Eu tô pensando em mim, eu vou fazer uma viagem muito legal, uma porra de uma viagem que eu vou ficar 20, 30, 50 dias viajando. Ai, mas será que eu mereço? Será que eu devo? Será que quem vai ficar? Eu vou deixar os filhos, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo. Será que eu posso fazer isso? Se você chegar para tua filha e falar, filha, querida, vai lá ficar 3 anos em Londres, tô indo, tchau. Me erra, não posso falar. Nem me procura. O que ela vai fazer? Não posso falar que ela falou, mamãe, já tô com a roupa de... Tô indo, porque é outra cabeça. É interessante isso, né? Mas você acha que isso é a geração? Como é que você determina isso, ou como é que você coloca essa característica? São mais egocêntricos ou são mais determinados? Eu acho que eles são mais egocêntricos, mais centrados neles mesmos. Eles têm um problema de determinação. Eles têm um problema de foco. Tá? Eles desfocam demais. Você vê que o que tem de TDAH por aí, tomando Ritalina, tomando Venvance, tomando tudo quanto é remédio para focar. Ah, eu consigo ficar só 4 horas focando. Passou disso, eu não foco mais. Mas fica no celular o dia todo. Exatamente, que ajuda muito a desfocar, né? Então, você veja, essa geração, ela falta isso, falta muito, falta o objetivo. E, por exemplo, começa a trabalhar num lugar. Fica pouco não tempo. Tô gostando. Os ciclos são mais curtos. Não estou gostando. Não estou gostando. Por quê? Porque eles priorizam muito a qualidade de vida. Priorizam muito a qualidade de vida. Tá. Tem uma coisa assim, sabe? Tipo assim, poxa, mas eu vou ter que ficar até 8 da noite, e a festa que eu ia? E não sei o que lá que eu ia? E a balada? E etc. Tem uma série de coisas que faz com que esse jovem desista. Tá. Mas isso é falta de perspectiva de ter seu sonho realizado, ou de se sentir importante onde eles estão, ou você acha que é crise de ansiedade? Eu acho que é uma mescla de coisas. Eu acho que tem a ansiedade de que aquilo aconteça muito rápido, essa dificuldade da espera, a calma da espera. Sabe, você ficar calmo para esperar? Você traçar um planejamento do que você quer para sua vida. O jovem, ele tem essa dificuldade. Ele começa a traçar, ele traça assim, até o final do ano, onde eu vou passar e depois o que eu vou fazer. Mas ele não coloca assim, ó, quando eu tiver com 25 anos, eu vou estar formado em tal coisa, ou não vou estar, ou eu vou ser chefe de cozinha famoso, ou eu vou ser um pintor maravilhoso que vou estar estudando lá no Museu do Picasso. Não. Ele não faz, não lança essa trajetória. Eu sempre digo que nas escolas deveria se ter coach, tá? Por quê? Para o jovem começar a aprender a organizar a vida dele. Organizar não quer dizer colocar numa caixinha, quer dizer ele entender o que ele quer para ele. E normalmente as pessoas têm dificuldade, a gente tem uma dificuldade
assim, o que eu quero de fato para mim? Eu estou indo por aqui, legal, tá, mas será que eu não quero mais aquilo? E se eu quiser mais aquilo, o que eu vou É ter que que é tanta fazer? informação hoje também, né, Rê? Sim, A gente vê tantas coisas, a gente tem tanto acesso fácil a tantas coisas assim na palma da nossa mão. E aí também é muito fácil mudar, né? É querer mudar, desejar a outra coisa, não é é isso? porque mudar é difícil. E tudo, o celular e as pessoas em geral disputam o nosso tempo, Cláudia. Aham. Disputam o nosso tempo. Você sabe que se você colocar muitas informações para o jovem e ele tiver essa disputa de tempo, né, ele vai escolher o que for melhor para ele naquele momento e não Uhum. lá para frente. É agora o que me interessa agora, né? Então, assim, se disputa o tempo do jovem, se disputa o meu tempo, o teu tempo, isso é Uhum. fato, né? Eu sempre digo que quando as pessoas fazem um anúncio e colocam o QR Code, para depois eu termino de ler o anúncio, vou lá e jogo no QR Code, a maior parte das pessoas não vai para o QR Code. Então, diga logo o que você quer dizer aqui na frente, porque daí você já lê, já sai sabendo o que você tem que saber. Porque muito pouca gente vai lá e põe no QR Code para vir aquilo. É raro isso, né? Eu também acho. Ô, Rê, fala um pouquinho da tua experiência aí como coach, das pessoas que você atende, mas principalmente como que é esse teu trabalho de coach? Tá. Então, eu faço mentoria e coach com advogados. Com Foi a advogados, minha então. primeira Tá. opção. Foi a minha primeira opção. Às vezes eu Uhum. atendo outra categoria profissional, Tá. mas eu trabalho principalmente com advogados, tá? Bacana. O que Uhum. que eu faço? Primeiro, ele tem que entender o que ele está fazendo na carreira dele, né? Porque se você pensar que a gente tem uma quantidade absurda de advogados e de escritórios de advocacia nesse país, uma coisa imensa, né? Uhum. E você está concorrendo com a parede, com a outra parede, trombando, né? É uma coisa absurda. Então, Uhum. você tem que despertar talentos e diferenciais no advogado para que ele tenha isso para oferecer para os clientes. Uhum. Senão ele fica, é mais do mesmo. Né? Então você Uhum. veja a quantidade de escritórios de advocacia que faz direito imobiliário, a quantidade que faz direito de família, a quantidade que faz direito empresarial, a quantidade que faz tributário, é uma coisa absurda. E se você não tiver diferenciais, o que você vai ter daqui para frente é só diferencial de preço. Então, você tem que ter alguma coisa que você oferece que vai dar para o seu cliente a certeza de que ele está sendo atendido de uma forma diferente. E também outra coisa, né? O que a gente vê muito de pessoas que são formadas em uma determinada área que faz outra. Então, quero dizer, eu acho que aí para os advogados também é ver até como que ele está trabalhando, trabalhar o foco, trabalhar uma série de diferenciais aí, que isso é extremamente necessário. Mas também, se aquele advogado, ele quer seguir isso mesmo, ou ele quer melhorar, ou ele quer trabalhar, enfim, se diversificar ali, não é? Você não encontra hoje advogados também que estão ali, como a gente vê em muitos, que estão procurando ressignificar o momento que eles estão vivendo, ou áreas, enfim. Ressignificar muitos que se sentem injustiçados, não Uhum. bem remunerados. Tá. Na área do direito, você tem muitos advogados que se sentem vítimas de bullying, principalmente os júniors que estão começando no escritório, né? Aquela coisa de trabalhar, às vezes, 18 horas, de um sênior tratar o júnior meio como um escravo, tá? Então, você percebe que eles mudam muito, às vezes, de escritório de advocacia, tentando achar no outro escritório o que não tinha naquele, e vão encontrar a Uhum. mesma coisa, né? Porque é uma questão de mentalidade, de você... O escritório de advocacia tem uma dificuldade muito grande para ter RH, né? Normalmente tem departamento pessoal, né? E aí, quando você faz uma avaliação de desempenho, vem com aquelas avaliações tradicionais que não tira não escaneia o que tem que ser escaneado naquele momento, né? E aí Uhum. você... Advogado, e eu posso falar tranquilamente, porque eu sou, advogado tem ego. Tem ego, é Ego. isso. Você Uhum. viu a petição que eu fiz? Que linda, que maravilhosa. Você viu o meu texto? Olha que coisa. E aí, o meu estagiário, o meu júnior, eu quero um texto assim, viu? Se vira.
peraí, mas eu estou começando. Como é que eu vou ter esse texto agora? Eu preciso aprender. Então, essa dificuldade que o advogado tem de se despir do ego, de ensinar, de trazer para perto e de formar é muito grande. Então, aí entra o coach. O que o coach faz? Tá? Primeiro, ele chama todo mundo para a mesma página. Né? Vamos lá, vamos ficar todo mundo na mesma página, vamos entender o que está acontecendo e vamos ressignificar essa situação, vamos modificar essa situação e vamos incluir quem se sente fora da caixinha aqui desse escritório, né? E aí, quando você começa a fazer isso, você começa a ter, de fato, um grupo de trabalho que se ajuda, né? E aí isso é interessante. Bom, então o trabalho que você faz não é especificamente com o advogado só, mas você faz esse trabalho para o escritório todo, uma Sim, consultoria ali exatamente, de gestão, exatamente. de pessoas, né? Sim. Enfim. De entender. Primeiro você tem que entender a necessidade. Né? Depois que você entende a necessidade, você começa a entrevistar as pessoas para ver se elas também entendem aquela necessidade do dono do escritório, dos sócios do escritório. Se não entende, você tem que começar a fazer essas conversas, você tem que ser um facilitador de conversas para que um comece a explicar para o outro o que ele quer. As pessoas têm muita dificuldade, sabe, Cláudia, de dizer o que elas pensam. Né? E quer que o outro adivinhe. Sabe? Sabe aquela história? Poxa vida, eu não tô legal com meu marido. Você fala tudo pra tua amiga, né? Mas pro teu marido você não fala. Aí você chega em casa e você quer que ele adivinhe tudo aquilo que você falou pra tua amiga, que ele descubra que você quer aquilo. Sabe? Não vai descobrir, tem que falar. Casamento sobrevive muito mais de conversa do que de sexo. Você pode ter certeza. O sexo é bom, mas ele é bom quando a conversa é boa também, né? Senão, eu acho que é isso. Então, e se você transferir isso pra vida profissional, sabe? De gente que não conversa, que não explica o que quer, como quer, não tem uma dinâmica de trabalho para colocar, para que a pessoa não se sinta insegura. Aí você joga o jovem, acabou de sair da faculdade, estava fazendo estágio, vou trabalhar, chega num lugar, o cara chega e fala, vai fazer isso, vai despachar com o juiz. Peraí, como? Me explica antes como funciona tudo isso. Me dá uma aulinha disso, não, sabe? Aí vai virar e falar assim, eu não quero ficar naquele lugar, mas tô caindo fora, assim, sabe? Tô aqui em casa. O lugar fica tóxico, né? Fica tóxico. Ninguém vai querer ficar. Eu quero cair lugar. fora, entendeu? Então, assim, essa dificuldade, porque eu sempre digo que na faculdade de Direito faltam 2 matérias, tá? Primeiro, administração financeira, porque o advogado não sabe fazer administração financeira. Então, ele chega e vai abrir o escritório. Como é que eu abro o escritório? Eu abro, vou lá na OAB, faço o meu contratinho social, abro o escritório. Mas e aí? Quanto eu tenho que ganhar? Quanto eu não tenho que ganhar? Que dinheiro tem que entrar? Que dinheiro não tem que entrar? Para pagar as contas. Não tem administração financeira. E marketing. Advogado não sabe se vender, não sabe fazer marketing, não sabe dizer o que ele faz de bom. Então, na faculdade de Direito não tem isso. Então, o cara sai e ele fala, nossa, eu preciso abrir um escritório, eu preciso me vender. Como eu faço isso? Eu sei fazer petição, mas eu não sei fazer essas outras coisas. E aí se perde, né? Se perde. E agora me falando um pouquinho da língua dos pés, dessa crônica. Você continua tocando isso? Como é que tá isso? Quais são os feedbacks que você recebe aí das pessoas com todo esse teu trabalho? Então, eu tô meio preguiçosa com a língua dos pés, tá? Eu andei escrevendo algumas coisas e eu tô querendo fazer uma segunda versão, porque eu fiz o livro digital, né? Eu escrevi lá, fiz o livro digital e eu quero fazer uma segunda versão agora, né? Que é... Porque foi interessante, quando eu fiz a Maratona de Valência, ano passado, eu demorei 5 horas e meia, tá? Eu fui vagabunda, eu comecei a treinar só em agosto, setembro, para fazer a maratona em dezembro, foi uma coisa assim. Foi a sua primeira maratona? Foi a minha primeira maratona. Tá. Primeira maratona, eu estava com 61 anos, tá? E aí... eu achava que eu não ia conseguir terminar. Me dava desespero. Eu chegava para a Ana, falava, Ana, eu não vou terminar essa maratona. Ela falava assim, respira e vai lá. E faz isso. E foi interessante porque... Mas isso lá na... Não, antes de ir. Isso no teu treino. Não, antes de ir. Eu falei, eu não vou fazer isso aí, não. Imagina a sua cara. Vou ficar correndo na USP 32 quilômetros, 28. Tá louco. Nossa, e na USP não tem banheiro, menina. Aí você fala assim, fica cada ideia que a o gente tem. Faz, sabe? Aí eu ficava correndo só na raia da USP, que eu falei, não, eu vou ficar correndo aqui, correndo 2,5 km. Não, lá, 5 no total. Então, eu vou falar, eu vou só correr aqui porque eu vou ficar na monotonia, porque a maratona vai ser uma monotonia absurda para mim, né? Aí você vai e quando eu cheguei lá em Valência,
assim, porque quando a Ana chegou para mim e falou assim, Regina, você quer correr a maratona? Foi em fevereiro, a maratona era em dezembro, tá? Tinha 10 meses. Claro, dá tempo. Eu falei, eu quero. Nem pensei, quero. Aí, janeiro, né? Fevereiro, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Tô frita. Nossa, essa mulherada correndo, esse pace maravilhoso, e eu sem pace nenhum, um pace horrível, tô ferrada. Vou chegar lá, a última, me arrastando. Não posso. Aí tá bom. Aí peguei, falei, tá. Aí a Ana pegou, ela tinha um anel do infinito. Ela chegou para mim e falou assim, põe esse anel. Quando você terminar a maratona, você me devolve. Aí eu falei, tá bom. Aí, Nada de pressão. não, nada de pessoal. Eu fiquei com o anelzinho no dedo. Aí eu vi aquela história da Marília Mendonça, que foi dar para Maiara Maraíza o anelzinho do infinito também. Eu falei, ai, meu Deus, vou morrer, né? Mas o que é? Tudo bem, fui, né? Aí foi indo. Aí eu faltava, não ia correr na USP. E o aí anelzinho tá lá. chovendo, anelzinho. Aí eu tirei um dia, a Ana falou, perdeu o anel, né? Eu falei, não perdi, eu juro que eu tô com o anel, tá guardado. Achei o anel, enfiei de novo um dedo. Aí, só sei que queria vergonha na cara, e em julho comecei a treinar. Fui fazer os treinos, aquela coisa toda. E, tá, quando eu cheguei lá em Valença, eu peguei uma gripe lá, porque tava frio e aquela coisa toda. E eu fiquei no quarto com a Bia e com a Lídia, que são duas outras que iam fazer as primeiras maratonas, a primeira maratona delas também. E a gente falou, então, né, tá. E no dia, você vai com cobertor, porque você larga os cobertores que eles fazem doação, moletom, cobertor, então você se cobre e vai. O que você usar, você vai Você vai deixando, largando eles lá, recolhem e fazem as doações. E aí, a Maratona de Valença, depois eu fui descobrir, 85% dos inscritos são homens. Então, você imagina, só 15% de mulheres, tá? Vem uns cavalão atrás de você, que assim, dá uns... sem brincadeira, é braçada para cá, braçada para lá, você fala, não, você sobe na calçada, você vai correr não sei aonde, enfim. Quando eu estava lá no meu, sei lá, quilômetro 30, mais ou menos, eu estava passando no centro de Valença. E aí começaram a tocar sinos das igrejas. E tom, uns 3 minutos tocando. Quando começou a tocar, eu me lembrei do livro do Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Eu falei, puta, Regina, estão dobrando por você, estão tocando para você, você tem que terminar essa porcaria de qualquer jeito. Você vai terminar isso. Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar e falei, nossa, e o sino tocando, eu falei, não, tem que terminar isso. Tava indo, tinha uma mulher andando, eu passei por ela, peguei na mão dela e falei, vamos, não desiste, né? Era uma espanhola, Montsé, e aí ela foi correndo comigo, ela tinha 56 anos, e a gente foi conversando e correndo. E aí ela falou, por que você corre? Qual é o teu propósito nessa prova? Eu falei, que engraçado, eu não tenho uma causa, eu não tenho um propósito nessa maratona. Ela falou, eu corro pelos autistas. Eu sou presidente da Associação dos Autistas da Espanha. E é por eles que eu corro. Eu falei, nossa, que vergonha, eu não estou correndo por nada, só por mim. Né? Tudo bem, eu posso ser uma causa, mas eu poderia estar correndo por uma causa aqui. Né? E não estava. Aí, continuamos, nos últimos 15, 12 quilômetros, tem Olodum. Em todo, assim, cada quilômetro tem um Olodum. Aí eu parava nos Oloduns, comecei a dançar nos Oloduns. Tirava boné, dançava, viva Valência, fazendo escândalo, né? Escândalo. Aí, me divertindo. Aí, as duas correndo, encontramos uma outra moça, uma colombiana, e uma americana, né? E a gente começou a correr as 4 juntas, e a gente falou assim, vamos terminar juntas essa prova. A gente vai terminar juntas essa prova. E a gente foi. Nos últimos 12 quilômetros, corremos juntas. E chegamos, cada uma segurando a mão da outra. O que eu descobri depois? Todas nós temos algum autista na família. Olha que interessante. A colombiana, o irmão dela é autista. A Lisa, a espanhola e a americana. Olha que interessante. E eu tenho um sobrinho. Nada é por acaso, é isso? Nada é por acaso. Eu acho que o E uma deu força para outra. Uma deu força para outra e nós chegamos rindo, brincando, uma alegria absurda. Que coisa, né? Que energia. Sabe? Então divina. A Maratona de Valência tem um tapete azul, que é uma descidona assim, parece, sabe aquele tapete lindo azul? E aí você vem. E aí a gente ficou com força para terminar e tipo, uma adiantava, outra diminuía. Não, a gente vai ficar no mesmo pace para terminarmos juntas. Sabe? Então, veja,
O que você aprende com a corrida? O que você aprende com a maratona? Primeiro que a maratona é a tua vida, né? Ou você acolhe as pessoas e corre junto com elas, ou você simplesmente abandona e pensa só em você, né? Então, nessa hora você tem que fazer escolhas, né? Você tem que fazer escolhas. Segundo, a maratona também é um propósito, que é um propósito de vida. Né? Como é que eu vou correr minha vida? Como é que eu vou andar pela minha vida? Que propósito eu tenho na minha vida? O meu propósito é olhar o outro ou só olhar para mim mesma? O meu propósito é eu trabalhar de alguma forma para modificar minha comunidade, para modificar as pessoas que estão comigo, que fazem parte da minha vida, ou simplesmente eu vou ignorar as dores, as alegrias? Não vou pensar nisso, vou só pensar em mim. Então, assim, acho que o grande aprendizado de você correr uma maratona é que você é colocada na página da vida e do mundo para você fazer escolhas. Você tem que começar a fazer escolhas. Você não dá mais para você, hoje em dia, ficar isento. Você simplesmente dizer, eu não penso nada sobre isso. Pense, não interessa se está certo ou está errado, ou se o outro vai pensar. Não interessa o que o outro pensa de você. Cláudia, de verdade, eu faço uma conta o tempo todo, mas não dá de falar isso, inclusive. Eu tenho 62 anos. Eu vou viver menos do que eu já vivi. Então, o menos que eu vou viver daqui para frente, eu tenho que ser autêntica. Eu tenho que ser eu mesma. Eu tenho que honrar a mim mesma. A grande pessoa que eu tenho que honrar é a mim mesma. Sabe? Nas minhas vontades, nos meus quereres e, principalmente, no meu olhar de mundo. Eu não tenho que ficar agradando o outro. O outro fala assim, eu não gosto de chocolate. Eu também não gosto. Que isso? Eu gosto de chocolate? Então eu vou comer chocolate só porque o outro não gosta? Ô, Rê, você estava falando da corrida e fazendo esse paralelo com a vida. Eu acho que é perfeito isso que você colocou. Eu acho que tem que ter um propósito. Eu acho que na vida você tem que olhar, você vai fazer isso por você, né? Seja luz na vida das pessoas. Quando você é luz na vida das pessoas, você também se ilumina, né? Você ilumina o outro, mas você também recebe essa luz. Eu acho bacana. E quando a gente estava começando aqui, você comentou da nossa corrida de São Silvestre. E eu queria justamente falar disso, porque naquela corrida eu não tinha sido a minha primeira corrida de São Silvestre. São 15 quilômetros aqui em São Paulo, no dia 31 de dezembro. Eu acho que essa corrida que a gente fez ainda era 9 da manhã, com aquele calor de 40 e tantos graus, um sol para cada um. E nós corremos em grupo, né? Nós fomos com o nosso grupo, mas eu acho que quando chegou lá no quilômetro 10, mais ou menos, eu quebrei, né? Eu não conseguia mais. Aí eu comecei a andar, né? E aí você veio, você tava correndo, você, né? E você corre com uma alegria, você vai conversando com as pessoas, você é ótima, né? Então eu acho isso maravilhoso. E aí você falou pra mim, não, eu vou com você. Aí você fez o pace. Não, vamos no pace de 7,5, lembra? Que você falou assim, a gente vai no pace de 7,5. 7,5, daqui até lá, vamos embora. E eu confesso pra você que aquele dia eu não ia terminar a corrida. Eu ia caminhar, porque realmente eu não estava bem, né? Aquele sol realmente estava me fazendo muito mal. E você foi realmente luz na minha vida aquele dia. Então, eu sou muito grata por você ter me ajudado. A gente saiu até no jornal depois, né? É verdade, as asinhas, até os anjos ajudam a subir, é verdade. Então, eu acho que essa é uma característica sua, sou muito grata mesmo. Eu que sou grata a você, porque você estava lá e me possibilitou fazer isso. Mas isso que é ótimo. Então, a gente tem que pensar que a vida é isso. Então, fazendo um paralelo com a corrida, que faz tão bem pra mim, faz tão bem pra você, que nem todo mundo vai sair por aí correndo hoje ou amanhã, que faça qualquer esporte, mas que principalmente que faça algo de importante pra tua vida e pra vida dos outros, assim como você fez também, você faz e eu faço também. Sim, é verdade. Eu acho que você, Cláudia, quando você traz mulheres aqui, homens, para dividir a experiência de vida, você está ajudando os outros a se inspirarem. Sabe? Inspirar. Inspirar você olhar para a tua vida e falar, poxa vida, eu posso fazer alguma coisa. Exato. Esse fazer alguma coisa, esse movimento, eu acho que ilumina a tua vida. Sem dúvida. É o que eu digo, ilumina a sua esteira kármica. Exato. Ilumina a sua esteira kármica. Esteira kármica. Adorei esse termo que você falou. Porque quando a gente nasce, a gente entra numa esteira de vida, né? Eu digo que é a esteira kármica. Então você vai indo. E vai encontrando pessoas nessa esteira, que pula um, pula outro, vai, desce. E vai indo, entendeu? É a sua esteira.
Bacana. Eu adorei você aqui, que você continue e que a gente tenha mais vezes. Muito obrigada. O prazer é meu, Cláudia. Meu agradecimento a você. Muito obrigada mesmo. Obrigada.